Esse é um vídeo aleatório onde eu resolvi falar sobre por que eu criei esse canal. E só isso mesmo. Basicamente, né, eu não sou uma pessoa que lembra muito das coisas. Por exemplo, eu já gravei um vídeo da Disney em que provavelmente eu falo que agora eu olho pro passado e quando eu fui pra Disney e eu penso se eu realmente fui ou se foi só um surto coletivo. Porque assim, eu não lembro de muita coisa. Na verdade, eu não lembro de praticamente nada a não ser o que tá em foto. A minha memória parece a memória da Dory, então a gente tá meio fudido na vida. Mas, basicamente, eu sou uma pessoa que esquece. Não que esquece. Eu meio que esqueço das coisas, e aí depois eu não sei se as coisas foram reais ou não. Talvez. E aí eu geralmente só lembro quando, assim, tem alguma coisa que me lembre daquilo. Então, geralmente eu sou a pessoa que guarda tralhas das viagens, assim, eu guardo, tipo assim, a passagem, guardo o ingresso de qualquer coisa, eu guardo, tipo, um monte de tranqueira aleatória, mas que não me lembram exatamente a sensação que era estar lá, sabe? Eu sei que, tipo, a gente não tem como gravar de qualquer forma as recordações que a gente tem no sentido de gravar o que a gente tá sentindo, mas a gente pode chegar muito mais perto de fazer isso num vídeo do que em foto, por exemplo, ou com recordações aleatórias. Então, meio que esse canal ele está sendo criado, ele foi criado, na verdade, basicamente por isso, no sentido de guardar recordações. É basicamente guardar recordações. Ele virou basicamente o meu diário. Virou um diário. Eu sei que, tipo assim, o primeiro vídeo de viagem que eu gravei nesse canal é o primeiro vídeo do canal, que é o vídeo de Curitiba. Eu vou deixar aqui linkado em cima, eu não sei de que lado que fica. Mas é o vídeo de Curitiba e até hoje eu paro e continuo. Eu fico assistindo aquele vídeo porque eu lembro das coisas e eu lembro muito mais das coisas, sabe? Porque, por exemplo, se eu tivesse guardado, né? Vamos pegar um exemplo. Se eu tivesse guardado as coisas, só as coisas, assim, tipo assim, só tranqueirinha, só ingresso de coisa, etc. Tem muito lugar em Curitiba, por exemplo, que não tinha ingresso, porque era simplesmente um parque, um bosque, um mato, qualquer coisa assim que não tinha ingresso. Então, eu não ia ter, tipo, recordações desses lugares, digamos assim. E meus vídeos são sempre baseados cronologicamente nas coisas. Tem, tipo, o horário e tudo que eu fiz em cada dia. Tipo, literalmente um diáriozinho da viagem inteira. Então, basicamente, eu sou uma pessoa que gosta de ver porque eu lembro muito mais das coisas naquele vídeo, sabe? Eu lembro dos lugares que eu fui, eu lembro do que eu fiz, eu lembro do que deu errado também. Apesar de que essa é uma questão que ainda vai mudar nos próximos vídeos de viagem, provavelmente. Que eu fizer depois da quarentena. Que eu espero muito poder fazer vídeo de viagem pós-quarentena. Que é o fato de que até o momento não existiu nenhum vídeo meu de viagem que tenha muitas pessoas, tipo, outras pessoas junto comigo aparecendo bastante. A não ser um pouquinho no vídeo da Bienal, parece, e no de São Paulo, num dos de São Paulo que aparece a Brenda um pouco. Mas na maioria dos vídeos é só, tipo, mostrando os lugares mesmo. Então, de qualquer forma, ele é um vídeo que qualquer pessoa faria, digamos assim, né? Eu posso ver qualquer vídeo de Curitiba e lembrar dos lugares. Mas uma coisa que eu quero começar a fazer depois é simplesmente gravar o momento. Os primeiros vídeos de viagem que eu gravei foi gravando os lugares. E eu percebi que isso não é exatamente o que é importante quando eu gravo esses vídeos. É importante que eu tô lá, é importante pra mim, pelo menos, que eu tô lá. É importante como eu tô me sentindo lá. É importante o que eu tô achando, tipo, o que. A minha cabeça, sabe? O que tá passando na minha cabeça quando eu tô naquele lugar, sabe? Isso que pra mim é importante, é eu lembrar depois de como foi eu estar lá. E eu só vou lembrar disso se eu falar sobre isso quando eu estiver lá, sabe? É meio que essa o rolê. Então, provavelmente os próximos vídeos que eu fizer de viagem vão ser com Pietra falando e Pietra mostrando as pessoas, sabe? Tipo, que estão comigo e como é realmente a viagem no sentido de não lugares. Tipo, o importante não, para mim não é mostrar os lugares, mas mostrar como foi para mim estar lá. Ou pra minha família, ou com quem estiver junto comigo. Então é meio que isso que eu pretendo fazer depois e
também pra eu lembrar, sabe? No sentido de, tipo assim, cara, uma das coisas que mais me faz lembrar de Curitiba, quando eu fui pra Curitiba, não é necessariamente o vídeo. Mas eu tenho um texto, tipo assim, de 3 páginas no blog, que eu posso deixar linkado aqui embaixo, falando como eu me senti indo pra lá. E eu demorei muito tempo pra conseguir falar sobre isso. E falar como eu me senti estando lá. E escrever aquelas 3 páginas de texto falando como eu me senti estando lá. E por que aquela viagem foi tão importante pra mim. E ao mesmo tempo, teria sido mais fácil se eu tivesse simplesmente falado sobre isso enquanto eu estava lá. Falando sobre o que eu estava sentindo naquele momento. Sabe? Então, essa é a ideia pra depois. E basicamente o canal inteiro é baseado em guardar recordações. Guardar recordações da minha vida, como ela tá sendo agora. Guardar recordações das minhas próximas viagens e de como elas vão ser. E eu poder lembrar depois, ou. Eu sempre falo, não, acho que é a segunda vez que eu falo sobre a Cacá Soul, que é uma menina que era aeromoça da Emirates. E ela disse que num dos últimos vídeos dela, ela falou que um dos motivos dela ter criado o canal e que ela não tinha falado pra ninguém ainda era o fato dela esquecer das coisas também. E ela não querer esquecer e ela querer sempre se lembrar daquilo. Então ela diz assim: imagina depois os meus netos estão lá vendo e, sei lá, se ainda vai ter YouTube naquela época, mas assim, eles vão, sei lá, talvez eles possam ver como foi, tipo, meio que na minha época, sabe? Que nem, teoricamente, que nem quando era nossos avós mostrando álbuns de foto. Basicamente, só que em vídeo que eu acho muito mais pessoal e verdadeiro do que uma fotografia, por exemplo. Então é esse o rolê, sabe? É literalmente esse o rolê. É eu poder ver e lembrar das coisas. Tipo assim, final do ano foi isso que me marcou muito. Foi uma das coisas que me marcou muito. Final do ano, tipo, 31 de dezembro de 2019. Último ano novo. Eu olhei pra 2019 e eu não lembrava de nada que tinha acontecido em 2019. Eu ficava pensando assim, nossa, parece que tipo, não aconteceu nada esse ano. Eu peguei o meu Instagram, fiquei tipo olhando todas as coisas que tinha no meu Instagram. E todas as fotos que eu tinha postado. E todos os stories que eu tinha postado e etc. E... Meu, eu parei... Tipo assim, quando eu terminei de ver, eu parei e consegui pensar o quanto de coisa tinha acontecido no meu 2019 que eu simplesmente não me lembraria depois, porque eu não tinha registrado aquilo. Entendeu? Tipo assim, eu simplesmente não lembrava. E aí eu tive que, tipo, olhar tudo que eu fiz pra lembrar o que eu tinha feito. E visto que, tipo assim, eu fui em um monte de show da hora no passado, eu viajei, eu fiz um monte de coisa maravilhosa no passado, que eu não lembrava, eu simplesmente não lembrava, sabe? Eu não lembrava. E é isso, sabe? Eu quero poder olhar, tipo assim, todo final de ano, olhar pro que tem nesse canal e poder ver como é que eu tava, como é que eu me senti em cada coisa, poder ver tudo que eu fiz e poder olhar assim, caralho, mano, olha tudo que eu fiz. Ou tipo assim, meu, eu fiz um monte de coisa que eu não imaginava fazer na minha vida. Ou que eu nunca tinha pensado em fazer na minha vida e, tipo assim, a loucura que é isso. Sabe? Isso é esse canal, sabe? É literalmente um diário pra eu lembrar das coisas depois, porque eu nunca eu vou simplesmente não lembrar, e aí às vezes eu vou olhar e pensar assim, caralho, eu não vivi a minha vida. Eu preciso viver a minha vida. Isso tem outro vídeo da Cacá Soul. Ela fala sobre como a vida dela mudou do avesso quando um amigo dela morreu no incêndio da Boate Kiss. E a primeira pergunta que veio na cabeça dela foi tipo assim, se eu morresse agora, eu teria orgulho da vida que eu vivi? E é meio difícil tu fazer isso quando tu não lembra das coisas que tu fez. Então assim, às vezes, que nem foi o meu caso, acabou o ano e eu parei assim, caralho, eu não fiz nada esse ano, tipo, nada esse ano. Só que na verdade eu tinha feito, eu só não lembrava, sabe? É basicamente que nem aquelas pessoas que guardam um potinho, fazem um potinho da. Não sei se é tipo potinho da gratidão, sei lá, um potinho assim. E vão escrevendo a cada coisa boa que acontece, escreve, coloca o potinho pra ver no final do ano quanto de coisas boas aconteceram, alguma coisa assim.
E basicamente eu estou fazendo isso com esse canal. É tipo assim, vou recordar a minha vida e conseguir lembrar de tudo de legal que aconteceu nesse ano. E pra eu pensar que realmente valeu a pena, sabe? E é basicamente esse o rolê. Ele é basicamente meu diário. A minha mãe disse que basicamente é o meu diário e eu fico falando coisas aleatórias. Ah, assim, eu acho que tu trocou a tua terapeuta por uma câmera. Ela olhou pra mim e disse, acho que tu trocou a tua terapeuta por uma câmera. E eu fiquei assim, talvez porque eu falo coisas muito aleatórias. Que provavelmente são coisas que eu falaria pra minha terapeuta. Porque assim, eu não tenho filtro porque eu falo, né? Eu falo até não poder mais, a minha vida é um livro aberto, eu falo pra todo mundo. Só que assim, agora eu tenho uma câmera e um canal pra me lembrar das coisas que eu estou falando e me lembrar das coisas que eu fiz. E poder lembrar disso depois, porque eu vou esquecer. Inclusive, uma das coisas mais legais e que eu tô realmente muito, muito, muito empolgada pra quando a quarentena passar é a minha lista de 26 coisas antes dos 26, que era pra ser 25, mas a pandemia me fudeu, né? Então virou 26. E é olhar aquilo e ter registrado todos os itens daquela lista. Entendeu? Tipo, meu, eu quero muito simplesmente chegar quando eu tiver. Quando eu olhar, tipo, chegar em 26 anos, olhar todos os itens da lista e, tipo, ter recordação daquilo, sabe? Ter, tipo, gravado que eu fiz aquilo. Ter gravado como foi fazer aquilo pra mim, sabe? Eu estou muito empolgada com isso e eu fico muito empolgada com as coisas de gravar recordações das coisas. E antigamente eu era muito a louca de, tipo, de tirar foto de tudo. Tipo, gravar, tipo, tirar foto de tudo e lembrar de tudo. E agora eu gravo as coisas. Antes eu tirava foto de tudo, agora eu gravo as coisas. E isso também tem muito a ver com o fato de eu esquecer das coisas, que é eu uso o meu Google Maps dizendo literalmente tudo que eu fiz. Quer dizer, ele tá atualizado de uns 3 anos pra cá, eu acho. Mas de 2017 pra cá, eu acho. Mas ele diz tudo que eu fiz e todos os lugares que eu conheci. E eu nunca lembro. Daí depois eu paro assim, é verdade, faz tanto tempo que eu fui nesse lugar. Que nem ontem a gente tava debatendo sobre quanto tempo fazia da última vez que a gente foi pra Gramado. E aí alguém falou assim, ai, eu acho que faz uns 3 anos. Eu falei assim, não, nossa, faz tipo muito mais tempo. Eu descobri que faz 2 anos. Eu simplesmente não lembrava, porque pra mim passou em branco. Eu não lembrava que isso tinha acontecido. Talvez se eu tivesse gravado quando eu tava lá, eu lembraria. Talvez. Quem sabe, né? Não sei, mas provavelmente eu lembraria. Porque eu lembro muito mais das coisas que eu gravei do que das coisas que eu não gravei. E então, é basicamente. Eu gravo pra lembrar. Literalmente, eu tenho um canal do YouTube pra lembrar das coisas. E pra lembrar que eu fiz as coisas. E pra lembrar como eu me senti fazendo as coisas, de preferência. Então é basicamente esse o rolê. Por isso que eu tenho um canal no YouTube. Pra eu lembrar. E é isso. Eu acho. Foi um vídeo aleatório só falando, tipo, por que eu decidi ter um canal no YouTube. E que eu acho que se tu é uma pessoa assim como eu, talvez assim, tu ter um canal no YouTube seria legal. Ou um diário. Talvez se tu gosta mais de escrever, um diário seria legal. Daí tu leva o diário pra quando tu viaja, e aí tu fala como é que tu tá se sentindo lá. Só que a Pia escrevendo dá um pouco mais de trabalho, porque eu filtro o que eu falo, daí eu preciso pensar mais. Né, nananana, talvez falando. Na verdade, falando eu falo mais sem filtro, então talvez as coisas fiquem mais confusas, mas são mais verdadeiras do que escrevendo, porque quando eu escrevo eu filtro e eu meio que reescrevo as coisas. Fica aí o questionamento, né? Às vezes eu gosto de escrever, às vezes eu gosto de ficar falando mesmo. Eu percebi que falando talvez as coisas saiam um pouco mais, tipo, descontroladas e sem sentido, mas saem um pouco mais do nada espontaneamente, né? Quando eu escrevo, a gente dá aquela frufruzada. Não frufruzada no sentido de inventar coisas, mas dá uma frufruzada de deixar as coisas mais bonitinhas, talvez, e não, talvez não tão intensas quanto quando eu tô falando. Então é basicamente por isso que eu fico falando com a câmera. Basicamente por eu lembrar depois de tudo que eu fiz e das coisas boas que aconteceram.
e de como eu me senti em relação às coisas, né? É mais ou menos essa lógica. E esse é o motivo deste canal estar existindo. E, né, basicamente um diário. Talvez pra ti sirva um diário. Pra mim tá servindo um canal no YouTube porque eu falo mais. Né? Mas, basicamente, é isso, eu acho. E eu realmente lhe aconselho a ou fazer o rolê do potinho, de botar coisas boas ali pra no final do ano lembrar de tudo legal que aconteceu, ou escrever num diário. Tem uma menina que é a Fer Dalan. Ela tem o caderno de gratidão, diário de gratidão, alguma coisa assim, que ela coloca, tipo, 3 coisas boas que aconteceram cada dia e todos os dias ela vai preenchendo coisas boas que aconteceram. Algum rolê assim. Mas eu tô feliz falando coisas aleatórias pro YouTube. Então é basicamente esse rolê, né? Eu só faço meu diário de gratidão, talvez. Não necessariamente diário de gratidão, né? Eu só falo tudo o que acontece. E, né, gravo tudo o que acontece pra eu lembrar depois do que aconteceu. E é basicamente isso. Então, assim, comenta aqui embaixo o que tu acha que... Não sei. Na real, comenta aqui embaixo se tu acha que isso fez algum sentido. E se tu pretende, assim, anotar em algum lugar. Ou se tu já usa, né? Porque vai que tu usa algum método aleatório pra se lembrar das coisas boas que acontecem. Então tu comenta aqui embaixo, porque daí outras pessoas podem ver e aí todo mundo fica feliz. E é isso, eu acho. Curte o vídeo, se tu acha que fez algum sentido. Mas é isso. É basicamente isso, eu acho. Compartilha com os amigos, curte o vídeo. Me faça uma pessoa feliz, porque apesar desse canal estar aqui apenas para eu me lembrar das coisas, eu gostaria de que mais pessoas se identificassem comigo e que eu não parecesse tão maluca falando pra várias pessoas, que na verdade não são muitas pessoas, são poucas pessoas. Mas, assim, gosto de trocar experiências, então eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui pra gente trocar experiência também. Né? Se eu tô sendo louca, pelo menos eu sou louca pra mais gente. Mas é basicamente isso. Então compartilha aí, curte meu vídeo, se inscreve, se tu não é inscrito ainda. E é isso, eu acho.